Treina HF, a linha expressa para o conhecimento. Bem-vindo a todos. Eu sou Flávio Medeiros, sou professor da Universidade Federal de Lavras, professor de fitopatologia e trabalho particularmente com controle biológico de doenças de plantas. A gente vai falar sobre o manejo integrado, sobre como o controle biológico pode ser uma ferramenta para esse manejo e na sequência teremos a fala do colega da BASF, Fabrício Romano, e o Agnello Vitti falando sobre duas outras tecnologias. As doenças de plantas são causadas por vírus, bactérias, fungos e nematóides. Bactérias e vírus não afetam nem germinação nem vigor, mas elas afetam o desenvolvimento de raízes, desenvolvimento da parte aérea. Fungos afetam desde a germinação até o desenvolvimento de parte aérea e pós-colheita. E os nematóides também têm esse papel, mas afetando o desenvolvimento de raiz e o desenvolvimento de parte aérea. Atenção especial é dada às doenças fúngicas. Doenças fúngicas representam a maior parte das doenças que ocorrem em plantas. Então, exemplo da ferrugem do cafeeiro, ferrugem da soja, duas ferrugens muito importantes para o agronegócio brasileiro. Doenças fúngicas que causam murchas vasculares, é um exemplo, o mal do Panamá. E doenças foliares, como a requeima da batata, causada por Phytophthora infestans, e uma doença que afeta a produção de frutos, e afeta a qualidade dos frutos principalmente, que é a pinta preta dos citros. Para essas doenças, então, o controle é buscado, o controle com fungicidas. Então, exemplo, a ferrugem da soja, que é controlada com fungicidas. Por muitos anos, a mistura triazol-estrubiolina era que funcionava melhor. Então, ao longo dos anos, foi perdendo em eficiência. Com isso, começou-se a preocupação no agronegócio brasileiro com estratégias de manejo de resistência. Então, exemplo da ferrugem da soja, Phacos pachyrhizae, teremos outras doenças, já temos exemplos, casos de outros patógenos como Botrytis cinerea, que apresentam resistência múltipla a fungicidas. Além destes, temos desafios no manejo de doenças radiculares. Então, tratamento de sementes com fungicidas resolve durante a primeira janela de desenvolvimento de plantas. Depois, a gente fica descoberto em relação à proteção de raízes para esses patógenos habitantes do solo. Um outro desafio é para doenças bacterianas. Então, a gente tem várias doenças bacterianas que ocorrem, particularmente em hortaliças, e para essas existem poucas opções de produtos disponíveis para manejo. Um exemplo, a podridão mole, que causa tanto podridão em frutos, quanto canela preta, causada por Pectobacterium carotovorum, subespécie carotovorum. Afeta não apenas tomate, mas batata, tanto como inóculo primário, transmitido por semente, por batata semente, quanto infectando novas plantas no campo, correndo mais de um ciclo durante o ciclo de cultivo. Então, para as doenças de plantas, o que se tem que buscar é o manejo integrado. O manejo integrado tem uma base genética, então a gente ter variedades resistentes, seja por transgenia, cultivares melhoradas, plantas não hospedeiras, plantas tolerantes. Controle físico, pelo uso da solarização, uso do coletor solar ou plantas de cobertura. Controle químico, não apenas com fungicida e bactericidas, mas pensando em nutrição, inseticida, herbicida, controlando plantas hospedeiras e plantas tigueras, indutor de resistência. E, particularmente, vamos falar sobre o controle biológico, então como ele se integra dentro do sistema de manejo integrado, com plantas de cobertura, aumentando a matéria orgânica do solo e, particularmente, com o uso de micro-organismos para manejo de doenças. Então, um caso de controle biológico natural, que é visto em várias situações, vários patógenos do solo, são os solos supressivos. Então, os solos supressivos, eles aumentam a intensidade de doenças de plantas ao longo do tempo, vai caindo a severidade ao longo dos anos, chega um ponto de equilíbrio. Isso a gente está falando em escala de dezenas a centenas de anos para se atingir esse equilíbrio.
E o que está se vendo na maioria desses solos supressivos é que ele tem uma natureza biológica, ou seja, micro-organismos participam desse controle biológico natural. É um exemplo de uma Pseudomonas fluorescens responsável pelo controle biológico natural ou supressividade ao mal do pé do trigo, causado por Geomanomyces graminis, variedade Trítice. E em solos tropicais? Então, um exemplo é um trabalho de supressividade a Pectobacterium carotovorum, subespécie carotovorum, em vários solos brasileiros. Foi visto que a supressividade era maior e a menor em uma mesma região, com a mesma cobertura de solo, com a mesma textura de solo. Foi feita análise química, física e microbiológica e foi visto que bacilos era o que correlacionava positivamente com solos supressivos e negativamente com solos conducivos, ou seja, era aquele micro-organismo que estava sendo responsável pelo controle biológico natural. Mas por que bacilos? Então, bacilos são colonizadores de raízes. Quando eles são introduzidos no solo, eles são capazes de colonizar as raízes, não permitindo que os patógenos infectem as raízes e o caule. Eles são anaeróbios facultativos, ou seja, são mais facilmente produzidos e mesmo em solo mais encharcados eles conseguem sobreviver. São formadores de endócitos, são estruturas de resistência, então vão permanecer em produtos, facilitando formulações, vão permanecer no solo de forma inerte até ter condições favoráveis para a sua germinação. Ele tem um rápido crescimento, então uma vez em contato com o substrato, seja raiz, fruto ou folha, né, que tenha nutrientes na superfície, ele vai crescer rapidamente. Tem uma plasticidade fenotípica, significa que ele vai crescer a uma variação de temperaturas, quando se colonizando plantas em diferentes temperaturas, e tem uma ampla produção de metabólitos com ação antibiótica. Um trabalho de genoma, né, do bacilos foi visto que até 5% do genoma é destinado à produção de metabólitos secundários, muitos desses envolvidos no controle biológico, né? Então tem uma variabilidade em relação aos strains e bacilos. A Mylolichephaceae são aqueles que colonizam raízes de plantas, colonizam o interior das plantas como endofíticos, né, e com isso consegue se estabelecer nas plantas. Bacilos também tolera variações de temperatura, né, então solos que podem atingir 65 graus Celsius, você vai ter células de bacilos ali sobrevivendo, né, e se mantém no solo garantindo um controle biológico natural, aqui demonstrado para controle de nematóides. Quando ele coloniza as raízes, as sementes, ele se deposita na superfície das plantas, né, na superfície da semente, e com isso forma um biofilme, né, bacteriano, protegendo contra infecções. Ele consegue colonizar as plantas numa variação de temperaturas, aqui mostrando dois exemplos de temperaturas e as diferentes colonizações de plantas. A eficiência de controle também é mantida, um exemplo aqui do controle de doença bacteriana em feijoeiro, né? Então a gente tem a mesma eficiência de controle de 70% em diferentes temperaturas. E por que exerce esse controle? Porque a gente tem produção de uma diversidade de metabólitos. Então, 3 exemplos de metabólitos comumente produzidos por bacilos são surfactina, iturina e fengicina. Surfactina tem um papel importante como ação viricida e, principalmente, pensando no controle biológico de doenças, uma ação bactericida, desfazendo biofilmes bacterianos. Iturina e fengicina são moléculas com ação fungicida. Em todos os casos, eles causam uma ruptura de membrana plasmática. Em presença de exudatos de caule e raiz, a gente tem produção desses metabólitos, né, principalmente com exudatos de caule. Ele tem um rápido crescimento, então um exemplo da curva de crescimento bacteriana. Nessa fase logarítmica, a gente tem a produção da maior parte desses metabólitos com ação antimicrobiana, ou seja, com 12 horas em processos fermentativos, a gente já tem rápido crescimento e com isso ele ganha em velocidade de crescimento em relação a fitopatógenos. Então, mostrando aqui vários nutrientes em que foi crescido bacilos e onde você vê esse quadro em branco, a gente vê o mais rápido crescimento de bacilos. Isso é uma vantagem para a colonização das rizosferas de planta, então ele vai crescer mais rápido que bactérias e que fungos, né? Então colonizando e consumindo na primeira fase da germinação, né, já os exudatos da espermosfera.
Isso vai garantir, por exemplo, o controle de Pythium último e outras espécies de Pythium causadores de tombamento e podridão radicular em plantas, porque ele vai consumir os exudados que são estimulantes da germinação desse patógeno. Controle biológico, né, então, vai controlando inicialmente, vai promover o desenvolvimento de raízes e produzindo antibióticos para garantir a proteção dessas raízes. Essa promoção de crescimento pode ser vista também na parte aérea de plantas. Então, plantas tratadas com bactérias benéficas, elas se desenvolvem melhor pela produção direta de fito-hormônios, é um exemplo, o ácido indolacético, pela disponibilização de nutrientes, solubilização de nutrientes, sinergia com outros organismos benéficos, como Rhizobium, e controle de doenças, compensando perdas. Os sítios de ação dos agentes de controle biológico, no do bacilos, pode atuar diretamente sobre o patógeno, no mecanismo de antibiose, sobre o hospedeiro, na indução de resistência, e sobre o ambiente favorável ao desenvolvimento de doenças, pela competição por nutrientes, então ele vai crescer mais rápido, vai consumir os nutrientes, não vai permitir que os patógenos germinem e com isso infectem as plantas, e pelo um efeito compensatório, pela promoção de crescimento, né? Então compensando eventuais perdas. Uma característica importante do controle biológico, pensando no manejo integrado, é que a gente tem amplo espectro de ação. Então mostrando aqui a inibição in vitro a diferentes espécies que causam a mancha bacteriana do tomateiro. Quando as plantas são tratadas, você pode ter inclusive um efeito indireto de indução de resistência com ativação de metabólito antioxidante, né? Atividade antioxidante, como ativação das peroxidases. Os produtos à base de bacilos, particularmente turina, né? Eles têm uma ação direta sobre fungos, né? Então você vem aqui a ruptura de membrana, né? E com isso também a proliferação em seguida desses micro-organismos na superfície de plantas, controlando, por exemplo, o ídio, né, com a sinergia de antibiose e indução de resistência. Então, o bacilos ele pode ser usado para o tratamento de frutos, e esse cenário representa uma vantagem competitiva e uma sinergia com fungicidas, porque a gente pode reduzir o uso de fungicidas e aumentar o uso de bacilos com eficiência grande de controle. Então, controlando, por exemplo, Botrytis cinerea em pêssego. O tratamento exclusivo na pós-colheita pode não surtir benefício de controle, e então é interessante você poder fazer também um controle na pré-colheita, pensando no controle de doenças pós-colheita. Então, com isso, você vai garantir maior estabelecimento, desde o campo, estabelecimento desse micro-organismo, e controlando inóculo que a gente já tenha desde o campo. Como no caso, Botrytis cinerea, comumente a gente tem inóculo já na pré-colheita. No manejo de resistência, seria um aspecto muito importante da gente ter o bacilos também. Então, são vários, como foi mencionado, Botrytis cinerea, a gente tem vários casos de populações insensíveis a fungicida, um exemplo aqui do tiabendazole, né, diferentes concentrações, tanto quando se usa populações exclusivamente resistentes, quanto mistura de populações resistente e sensível ao fungicida, a gente tem perda de eficiência. Com o uso do produto biológico, a gente pode, mesmo que a eficiência exclusiva pela aplicação em pós-colheita não seja eficiente, a gente combinando a aplicação de fungicida com agente de controle biológico, a gente pode trabalhar com o manejo dessa resistência. A combinação química e biológica também beneficia o tratamento de sementes. Aqui um exemplo, tratamento de sementes, controle de Rhizoctonia, pelo uso exclusivo de um Bacillus ameloliquefaciens. Quando foi combinado com fungicida, a gente viu redução no tombamento e redução na mela em feijoeiro. A aplicação em frutos no campo, né, também pode beneficiar para a proteção contra infecções fúngicas, no caso de citros, né, a gente tem problema com pinta preta, Gygnarius citricarpa, aplicação de bacilos, né, pode beneficiar não só controle, mas também garantir frutos mais sadios. Então, mesmo que a gente não consiga eliminar completamente, a gente garantir frutos de 0 a 2, né, a gente tem controle e a gente pode combinar, de repente, com fungicidas, para a gente aumentar esse espectro de ação dentro dos limites permitidos pela legislação. Finalmente, o bacilos pode ser utilizado para o manejo de diversas doenças em
frutas e hortaliças, como estratégia de manejo de resistência, como estratégia de redução de carga química, pensando em pós-colheita, e com a sinergia com aplicações alternadas com fungicida. Então, representa uma tecnologia que deve ser adotada dentro do manejo integrado para diversas doenças, tanto bacterianas quanto fúngicas. Queria agradecer a oportunidade de poder falar de controle biológico. E na UFLA, a gente leciona disciplinas de graduação e pós-graduação, né, treina alunos tanto de graduação como pós em controle biológico. A gente está à disposição para colaborar no desenvolvimento de projeto e também no treinamento discente e profissional. Obrigado. Treina HF, a linha expressa para o conhecimento. Bom, boa tarde, pessoal. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Fabrício Romano. Eu sou gerente de projetos biológicos da América Latina pela BASF. E hoje a gente vai fazer uma apresentação para vocês de uma nova tecnologia biológica que a BASF registrou e vai ser lançada aí esse ano com vocês. É uma tecnologia bastante interessante, distinta dos demais produtos que a gente tem, como fungicidas químicos, outros produtos do nosso portfólio. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre o produto, características técnicas, benefícios, para vocês se prepararem aí para estarem desenvolvendo a equipe para trabalhar tecnicamente e comercialmente esse produto que é bastante interessante. Bom, nós temos aqui no primeiro slide uma ideia sobre o overview do produto, as doenças e cultivos que ele é registrado no Brasil e falar um pouquinho também das diferenciações do nosso produto em relação à concorrência, outros bacilos que já estão no mercado, né? Inicialmente a gente começando com o overview do nosso produto. Ele é um produto que é a base do Bacillus aminoliquefacens. Eu acho que vocês viram aí durante a apresentação do professor Flávio Medeiros. É um Bacillus espécie distinta do Subtilis, que está no mercado com algumas outras empresas. Uma cepa chamada MBI 600, que é a cepa BASF, desenvolvida aí pela BASF. Formulação sólida WP e um produto extremamente concentrado. São 110 gramas por quilo do bacillus ou da bactéria. E se a gente for ver em questões de esporos por grama do produto comercial, nós estamos falando basicamente de 55 trilhões, ou 5,5 vezes 10 a décima. Então, é um dos produtos mais concentrados hoje, usuais comerciais do mundo. Tá? Não é um produto, por mais que ele seja biológico, não é um produto que necessite de refrigeração, assim como fungos, por exemplo, né, que também são usados em controle biológico. Os alvos a gente vai falar um pouquinho, estão detalhados aqui, mas vamos falar um pouquinho de dose de alvo no próximo slide. No Brasil, o produto ele é registrado não por cultivo, mas sim por alvo, ou seja, você, desde que trabalhando o produto, posicionando o produto, ele pode ser utilizado para o alvo, independente do cultivo, ok? E as doses aqui a gente vai falar também um pouquinho sobre os slides sequenciais aí na questão dos cultivos. É um produto que preventivo, um protetante, então os intervalos de uso sozinho, manejo sozinho, que não é o caso, nós vamos estar recomendando ele sempre em posicionamento de programa, mas 7 dias de intervalo por ser um produto protetante, né, não um produto curativo. E um ponto importante aqui que é um produto que tem carência zero, então essencial para manejo de resíduo, em finais de aplicação aí próxima à colheita, tá? É um produto, uma tecnologia bastante interessante. Aqui um pouquinho do modo de ação do produto, para a gente entender como é que funciona o Duravel. Então o Duravel, ele tem um modo de ação no FRAC, ele está classificado como F6, é um micro-organismo disruptor de membrana celular, tá? Desses patógenos, sejam fungos aí, ou sejam bactérias. Como o professor Flávio comentou sobre turina e surfactina, a gente vai comentar, porque além do potencial desse produto como um protetante, ou seja, competindo com outros micro-organismos que são as doenças, os fitopatogênicos na folha, no solo, então ele agindo por competição e agindo por exclusão, na medida que você aplica esses esporos, essa bactéria também exclui, né, a possibilidade dos patógenos se desenvolverem, porque ele também consome os nutrientes que os patógenos estariam consumindo. Além de tudo isso,
Um dos principais fatores aqui envolvidos nessa tecnologia são a produção dos 2 lipopeptídeos essenciais, que são a surfactina e a iturina, né? Esses lipopeptídeos, eles se adequam ou se juntam, vamos dizer assim, vulgarmente falando, na parte da membrana celular, mudando as características dessa membrana e fazendo com que haja o rompimento dessa membrana. Então, por isso, disrupção celular. Então, ele altera a estrutura da membrana celular, aumenta a permeabilidade da membrana e provoca uma perturbação da funcionalidade da membrana celular. Então, o que acontece? São essenciais, dentro de um produto comercial, a produção desses lipopeptídeos, em grande quantidade, né, para a ação do produto ser melhor que outros biológicos que estão no mercado. Aqui temos uma foto de microscopia bastante interessante. A gente tem um esporo de uma doença, de um patógeno, né? Um micélio aqui se desenvolvendo também, aqui junto à folha, né, no caso. E aqui a gente já tem o mesmo micélio sendo praticamente destruído por lipopeptídeos que são produzidos pelos esporos, no caso a surfactina ou a iturina. Então, promovendo sim essa disrupção aí da parede celular, da membrana celular, desculpe, e promovendo aí a lise da célula, né? Controlando, obviamente, o patógeno. Doenças e cultivos, ele vai ser um produto direcionado para HF, né, para especialidades. Então, nós estamos falando em uva, morango ornamentais, quando falamos em Botrytis cinerea, em doses de meio quilo por hectare. No tabaco, aí, com a sua uma das principais doenças, que é o amarelão, o tombamento, Pythium último, em aplicações em imersão ou aplicações em drench sequenciais, nas doses de 0,2 a 0,3 quilos, perdão, 0,2 a 0,3 quilos ou 200 gramas por 100 litros de água. Maçã, aplicações em pré-colheita para olho de boi, né, em aplicações de final de ciclo. Citros também, em programas de aplicação para controle de pinta preta, aí nós estamos falando também meio quilo por hectare. Batata em suco, a nossa tecnologia irá com certeza ser uma tecnologia bastante interessante para manejar aí risoctônia, e nós estamos trabalhando em cima de alguns ensaios para bacteriose também, no caso Ervínia, entre outras bactérias. Botrytis squamosa em cebola, no caso 1 kg por hectare, e bactérias em tomate, no caso Xanthomonas, também é 1 kg por hectare. Então é um produto de espectro de ação amplo e bastante interessante para manejo de diversos fitopatógenos. Qual é a diferenciação que a gente tem do nosso bacilos para os demais que estão no mercado? O que o Duravel tem? Primeiro, é interessante observar essa curva de desenvolvimento dos bacilos em relação à temperatura. Então, nos estudos que nós temos, sabe-se que os bacilos, principalmente o MBI 600, que faz parte da nossa composição, ele inicia um ótimo desenvolvimento a 20, 25 graus, estende esse desenvolvimento até os 35 e tem uma leve queda aos 40. Então, a faixa ótima de desenvolvimento, diríamos que é entre 20, 25 a 35 graus Celsius. Quando observamos o nosso bacilos em relação ao desenvolvimento versus os bacilos que estão no mercado, podemos observar claramente que dentro da faixa ótima de crescimento, nós temos uma leve vantagem em relação à concorrência. Nós, a 25 graus Celsius, por exemplo, temos uma reprodução mais rápida e assídua aí em crescimento da bactéria MBI 600 comparada aos competidores. Quando falamos nos principais lipopeptídeos ou metabólitos produzidos pela bactéria, né, que exercem a função fungistática, né, ou bacteristática, vamos dizer assim. Estamos falando aqui também de um produto que produz surfactina, que nada mais é que um lipopeptídeo que faz com que a bactéria tenha adesão na parte da folha, né, ou na superfície da raiz, ou no solo, né, se adira nessa superfície e comece, sim, a controlar aí, no caso, fungos, né, que é o papel da surfactina. Temos aí proporções em alta quantidade de produção, né, nas faixas de 25 até 40 graus. E iturina, da mesma forma, que são controladores aí das bactérias, né, exercem o papel fundamental no controle das bactérias, começa aí a produzir a partir de 25 graus e se estendem até 35, não havendo produção a 40 graus Celsius. Então, a faixa ótima, lembrando de novo, é 25, 35 graus, tanto para o desenvolvimento da bactéria quanto para a produção desses lipopeptídeos. Comparando aos competidores, né, nós temos aqui
na verdade, o nosso strain, né, que antigamente era chamado Serifel, hoje vem com a marca de Duravel, a 25 e 40 graus, produzindo altas quantidades aí, né, de surfactina. A 15 graus também produzindo altas quantidades, comparado aí aos competidores ou mesclas de bacilos que existem no mercado. Da mesma forma, se formos observar a iturina versus os competidores, também levamos vantagem aos 25 graus e aos 15 graus Celsius. A bactéria, nossa MBI 600, que faz parte aí do Duravel, da composição do Duravel, produz uma quantidade maior de iturina comparado aos competidores. Então, além de o Duravel ter uma concentração extremamente alta de bactéria, né, comparado aos competidores, doses mais baixas, né, contribuindo com o produtor aí no sentido de armazenamento, embalagem, etc. É um produto que a gente pode dizer que ele tem mais resistência à lavagem de chuva, porque é um produto com esporos puros dessa bactéria, formulado pela BASF. É um produto que se desenvolve, a bactéria se desenvolve em altas temperaturas e mais baixas temperaturas, ao mesmo tempo produz hipopeptídeos em distintas temperaturas em maior quantidade que os competidores, né? Doses mais baixas por hectare de uso, como a gente falou, né? E flexibilidade aí, a gente trabalhar com o produto em várias ocasiões, né? Desde a parte de desenvolvimento vegetativo, reprodutivo, até o final aí, próxima colheita. É um produto que tem muito boa solubilidade, né? Não apresentando problemas aí físicos de compatibilidade, e também já temos bastante dados de compatibilidade microbiológica com os ativos químicos BASF e alguns da concorrência. Então, para vocês que estão aí começando a trabalhar o produto, nós temos um overview geral técnico do produto, que chama-se Toolbox. Isso está disponibilizado, foi disponibilizado pelo time de pesquisa para o time de desenvolvimento técnico da BASF, onde lá vocês têm vídeos que falam um pouquinho mais sobre o produto e modo de ação, dados de compatibilidade física e microbiológica, além de vários resultados de posicionamento do produto. Então, nós ficamos à disposição de vocês para qualquer dúvida. Meu nome é Fabrício Romano, da área de R&D, novamente à disposição do time aí de vocês da área de vendas, junto com o pessoal de desenvolvimento técnico, levando essa tecnologia que seja um sucesso aí para a BASF nos próximos anos, como uma nova indicação aí, um biológico dentro da estrutura aí de portfólio da empresa. Muito obrigado e ficamos à disposição de vocês.